os nossos mentores nos intuam, nos ajudem na medida do possível, a fim de que possamos juntos crescer. Então vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu. Com esta prece, com a permissão dos Espíritos guias da nossa casa, nós abrimos a reunião da noite de hoje com voto de muita paz. Que assim seja. Bom, antes de iniciarmos o nosso estudo, o que tem importância é o crescimento espiritual, é a iluminação interior, e aí por diante. Eu não sou contra nada disso. Quem quiser que faça, porque bem lhe der na telha. Mas em se tratando de espiritismo, e vocês que estão, pelo menos a maioria aqui, vocês que estão chegando, vocês têm o termo, o tempo é esse, tem que, não é deve. Tem que saber que a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia de consequências éticas. E é por aí justamente que nós procuramos caminhar, pautar os nossos trabalhos, os nossos seminários, os nossos encontros. E aí nós vamos fazer aqui, sábado 22 e 29, nós vamos fazer um encontro sobre a fenomenologia espírita. Nós vamos trazer transparências sobre uma série de fenômenos. Eu tenho novas transparências sobre a manifestação dos espíritos e a manifestação do espírito encarnado. Então eu vou trazer, ver se eu encontro o segundo trabalho, que é uma parte, são os fenômenos mediúnicos, em vários desdobramentos, e a outra parte, os fenômenos chamados de anímicos. Eu cataloguei 40 fenômenos anímicos, estudados pela metapsíquica, pela parapsicologia e pela psicotrônica. São 3 disciplinas científicas que estudaram esses fenômenos. Infelizmente, a psicotrônica, depois da queda do comunismo, no chamado leste europeu, a psicotrônica ficou relegada a um plano inferior, não sei porquê. A metapsíquica desapareceu. E a parapsicologia está na mão de padres e quevedos. Eu ia dizer quejandos, mas saiu quevedos. Então já se desmoralizou, e para os bons estudiosos dos fenômenos psíquicos, ela já não mais existe. O que há é na Inglaterra e em Londres e Nova York uma sociedade para pesquisas psíquicas. Essas 2 sociedades, uma em Londres surgiu em 1882 e a outra em Boston em 1884. Depois se transferiu já no princípio do século XX para Nova York, graças ao trabalho, ao esforço de William James, um dos pais da psicologia moderna, e Nando Fodor. Era um polonês
que realizou pesquisas maravilhosas com médiuns em Nova York e Nova Jersey. Então, esse estudo que nós vamos fazer aqui não é um saudosismo, não. É que essas sociedades não pararam de trabalhar. Pouca importância deram para a psicologia. E pouca importância deram à metapsíquica. E muito menos à psicotrônica. E mais ainda a psicobiofísica, que surgiu assim como uma novidade. O pessoal em São Paulo foi, né, aquela euforia de psicobiofísica, e terminou dando com os burros na água, porque achavam que do corpo, no momento da morte, não sai um espírito, sai um conglomerado energético. Ah, que gracinha, né? Um nome bonito, conglomerado energético. Então, esse conglomerado energético, né, parece aquela tese da teosofia, né, dos cascões astrais. Aí, desse conglomerado energético fica no ar. Quando se processa a reencarnação, eles vêm, e no curso da gestação, eles começam a se acoplar, diria assim, ao corpo físico, e esse acoplamento se efetivaria no momento do nascimento. Negócio assim meio, né, vamos dizer, sei lá, escriturístico. Deus sopra e tal, aquela história toda. Só que Deus não sopra de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? É um sopro endógeno. Bom, então eu vou trazer esse material para vocês ao tempo em que nós vamos estudar os fenômenos provocados pelos espíritos através dos médiuns. Eu tenho 2 livros que tratam, 4 livros que tratam dessa questão. Primeiro, dos Reps da Comunicação Instrumental. Depois, As Mulheres Médiuns, são 464 páginas de pesquisa, não é biografia. E Espiritismo e Magnetismo e o Perispírito. São 4 livros que depois eu percebi, vejam só, que eles se conectam. Há uma conexão, uma interação científico, doutrinária, filosófica entre os 3. E engraçado que eu só vim perceber depois, vejam só, que alguém me chamou a atenção, vejam. Então, esse é um quarteto, né? Esses 4 livros se completam. E ali há muita pesquisa, e muita pesquisa de minha parte, como dos grandes mestres do século XIX e do século XX, que eu não parei no século XIX, não. Então, esse curso, o objetivo é levar ao conhecimento de vocês todo esse processo, né, de pesquisa através do tempo. Desde 1828, com Justino Kerner, com seus estudos sobre a clarividência, até os magnetistas, não é? Aqueles que fundaram a Sociedade Swedenborgiana de Paris, depois Sociedade do Magnetismo, até o nosso tempo. Os estudos de biofótons e da fotogênese, que são os estudos mais avançados no campo da pesquisa sobre os fenômenos psíquicos ou anímicos e espirituais ou espíritas. Então, esse é o trabalho. Bom, no primeiro sábado nós vamos estudar, né, teoricamente os fatos, com transparência e tal, debate. E no segundo sábado nós vamos partir para experiências ao vivo e em cores. Eu vou fazer testes com as pessoas que estiverem presentes. Testes de criptestesia, de telepatia em suas variadas manifestações
que a telepatia apresenta várias nuances, não é só eu pensar e o outro captar, não é só isso. Da psicocinesia, que é um trabalho de ordem, porque a gente tem que separar o joio do trigo, o que é psicoanímico e o que é mediúnico. Nós vamos também trabalhar com psicometria, trabalho de psicometria, e eu vou ver se arranjo o instrumento para radiestesia ou rabidomancia. Diz que só se faz com aquela forquilha de avelã. Eu não sei onde é que eu vou achar avelã, mas vamos ver, pelo menos para ilustrar o trabalho. Então, outros experimentos eu vou fazer, não é, sobre os fenômenos, por exemplo, levitação, tentar fazer, já fiz. Eu consegui um princípio de levitação aqui uma vez com minha sobrinha, a Daniela, né? Vocês estavam, quem estava aí percebeu, né? Ela levantou um pouquinho do chão. E esse curso é um trabalho preparatório. Eu vou fazer agora maio, junho, porque no sábado 29 não sei se vou poder vir, aí eu venho para o outro sábado, não tem problema. E vou fazer em agosto, setembro, se Deus ajudar, eu estiver aqui entre vocês encarnado. Eu vou fazer até dezembro, quando janeiro nós vamos fazer experiências aqui, também ao vivo e em cores, de materializações de efeitos físicos. Eu quero ver, Bernardo, mas você abrindo para todo mundo assim, claro, eu tenho que saber quem é médium aí, de efeito físico. Se eu restringir a coisa, como é que eu vou saber? Foi assim que Conan Doyle descobriu os grandes médiuns fazendo reuniões para 5.000 pessoas. É que aqui no Brasil não segue Conan Doyle, não segue Oliver Lodge, não segue Crookes, segue os espíritos que comunicam no Brasil. Eu não sigo. Respeito, admiro, né? Bato até maleme, mas eles lá e eu cá, certo? Eu gosto de pesquisa, assim, pesquisa ao vivo ali. Se agora o espírito disse isso, o espírito disse aquilo, que me prove. Eu sou espírita, mas eu tenho o seguinte, é como Tomé, que inaugurou a ciência experimental espírita. Ele botou o dedo na chaga lá de Jesus materializado e viu que era Jesus. E Jesus não se queixou dele, achou até importante, porque através disso se provou que era realmente o mestre. Que até o pessoal comendo com Jesus em Emaús, até aí ninguém estava acreditando que era o mestre. Por isso que tem uma tese de que ele não morreu. Ele foi resgatado, outro morreu no lugar dele e ele reapareceu vivo. Por causa disso. Então, nós vamos estudar aqui. Quem quiser se inscrever para este curso, procura ali Cristiano. Custa R$20 e recebe um livro sobre ciência espírita. Pode ser meu ou de outro autor. Certo? O horário, hein? Mas acontece que domingo eu já trabalho de tarde, aí eu fico cansadinho, né? Vai ser de 5 às 7h30. Mas se vocês quiserem, vai até mais de 8 horas. Por mim, ó, eu fico até a noite toda. E eu tenho um gás para isso. Eu não tenho negócio de ficar preocupado com horário, não. Nada disso. Trabalho científico não tem horário para acabar. Tem gente que entra no... Por exemplo, o William School, que entrava no trabalho de pesquisa, às vezes 3 horas da tarde, saía 3 horas da manhã. Paul Gibier, no hospital da Universidade Sorbonne, ele estava no laboratório dele, assim, 6 horas da tarde, saía 6 horas da manhã. Pesquisa, não tem hora para acabar, não. Se vocês quiserem, 8 horas, 7h30, está acabado. Vocês é que mandam, certo? Vocês é que fazem o horário. Para começar sou eu, mas para terminar, vocês.
Vai depender de cada um aí. Mas vamos ao nosso estudo das leis morais, não é? Quem quiser se inscrever, se inscreva, não vai perder nada, muito pelo contrário. As pessoas aqui na Bahia nunca participaram de um curso desse, que nunca houve. Só aqui se faz um curso desse. Esse é o segundo ou terceiro que eu faço, ou quarto, sei lá. Então, vocês estão convidados. E aqui na Bahia ninguém faz curso de ciência espírita, não. E nem faz experimentos como nós fazemos aqui. Portanto, aproveita a oportunidade. Bom, vamos ver aqui as leis morais. Nós vimos a lei natural, não foi isso? O bem e o mal. E agora a lei de adoração. Vamos ver. 265, a página. 200 e... A luz está horrível, essa luz. 265. Vê se alguém acende mais um troço desse aí. Não. Quem é que sabe aí? Luiz, você sabe? Não, é lá atrás. Porque eu não estou enxergando direito. É porque minha visão flutua muito. Quando a taxa de açúcar está alta, aí é ruim. Quando está baixa, é pior ainda. Aí afeta a visão, sabendo? Tanto que eu passo 1 grau agora, daqui a pouco tem que mudar. Bom, vamos embora lá, deixa eu ver. Tá aqui. Vê se acende aí, vê se alguém... Quando alguém para acender aí uma dessas lâmpadas. Bom, agora, pronto. Muito bem. Quem foi? Foi Lindinal? Não. Agora melhorou. Tá? Agora tá melhor. Isso aí não queima. Tem muita gente. Essa luz forte queima a energia. Não queima não. Esse tipo de energia que a gente está trabalhando aqui não queima. A energia é mais em nível de ectoplasma. Por enquanto nós temos um fluido tênue e pode suportar isso aí, viu? Porém, trabalho de ectoplasmia não. Tem que ser luzinha difusa, o azul, pode ser amarela, pode ser verde, pode ser vermelha, não tem preferência. É mais ou menos isso, mas não é para botar um farol dentro de casa não, senão queima é a casa também. Foi dar um curto-circuito lá, né? Bom, a luz maior contra as energias negativas é a conduta da pessoa. Nem é oração, porque a pessoa é sem vergonha, mas ora o tempo inteiro. Bom, objetivo da adoração, não é? Essas leis morais são realmente importantíssimas, né? Olha, aqui tem também as fitas, viu, minha gente? Ó. O Espírito Senhor dos Elos Perdidos está aqui, ó. É um trabalho sobre filosofia que nós escrevemos. Bom, em que consiste a adoração? Kardec pergunta aos espíritos. Pergunta 649. Vocês deviam trazer o livro dos espíritos para ir acompanhando. Deviam trazer o livro dos espíritos para ir acompanhando, não é? Na próxima quarta-feira, tragam. Se vocês não têm, comprem. Na livraria Brizé de Menezes, a nossa livraria tem. Em que consiste a adoração? Aí os espíritos responderam: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Aí outra pergunta: a adoração é resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Sentimento inato como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o poder
que o pode proteger. Então vejam só o que os Espíritos disseram. Primeiro, a adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Vejam só. Agora, Kardec perguntou uma coisa interessante: em que consiste a adoração? Então, quer dizer, quais seriam os pressupostos da adoração? É só através do pensamento que nós adoramos a Deus? Há outras formas de adoração? Sim. Por exemplo, na antiguidade, e isso nos revela a antropologia, os nossos antepassados adoravam o totem. O totem, não é isso? Que seria uma espécie de adoração a Deus através dos cultos às tradições daquele povo. Mas no fundo era uma adoração à divindade que eles pressentiam existir, e assim se conduziam dentro desse pressentimento. Porque a esses povos não ensinaram nada a respeito da divindade. Eles perceberam através do pensamento ou através da intuição. Antoniette Bourdain tem um livro, Entre Dois Mundos, não sei se vocês conhecem. Conhecem? Conhecem? Quitacet consentire videto, né? Quer dizer, quem cala consente, né? Entre Dois Mundos, ela fala uma coisa interessante. Os espíritos gênios tutelares da nossa organogênese, não é? Porque a cosmogênese é de ordem divina, mas se projeta dentro da organogênese. Aí vêm os espíritos superiores e levavam, ou melhor, transmitiam a esses indivíduos certas imagens que eles captavam de uma forma rudimentar, diga-se de passagem, mas eles captavam, não é? E punham em prática certos procedimentos ligados, por exemplo, à lavoura, ao convívio comunitário e aí por diante. Então, as sociedades, segundo Antoniette Bourdain, as sociedades chamadas primitivas, de que tanto Ernest Cassirer, que foi o maior dos grandes antropólogos, da antropologia chamada antropologia cultural, ele estuda esse processo de incipiente de adoração a Deus através do totemismo. O totemismo teve uma força tão grande no contexto da humanidade que até hoje ele é posto em prática, guardadas as devidas e naturais, não é? Projeções. Então vejam só, hoje o totemismo faz parte ainda dos cultos, principalmente no mundo ocidental e com maior intensidade no mundo oriental. Você vê que na Índia, Paquistão, Nepal, Japão, países asiáticos, eles adoram ainda o que? Os antepassados. O totemismo é justamente o processo de adoração dos antepassados via divina. Então, esse processo até hoje existe. Nós verificamos isso no catolicismo. Quando a iconografia, por exemplo, o
a adoração a estátuas, a imagens, é o totemismo, com outra roupagem, com outra proporção, mas é o totemismo. É a adoração àqueles indivíduos, indivíduos é no sentido sociológico, quer dizer, homem ou mulher, que se notabilizaram ou que se destacaram no contexto da própria humanidade. E aí aparecem o que nós chamamos de santos, não é? Os santos. Essa é uma manifestação rudimentar. Eu, Bernardo, nunca adoraria um ídolo. Eu já passei dessa fase. Não vou dizer graças a Deus, não. Graças à oportunidade que Ele me deu, através das reencarnações e do despertar da minha consciência. Eu já não preciso adorar ídolos. Mas não é aquele significado, aquele sentido que os protestantes dão à questão da adoração do ídolo. É um sentido mais de evolução consciencial. Eu não tenho mais condições de adorar homens e adorar mulheres, por mais notáveis que tenham sido. Notáveis aos nossos olhos, mas serão, ou teriam sido notáveis aos olhos de Deus? Que critérios são usados para a santificação de um indivíduo? Na antiguidade não se exigia isso, mas hoje sim. Então, por que os santos? De onde vêm os santos que são adorados? Às vezes mais adorados do que o próprio Deus. Não é isso? Há santos que são mais adorados que o próprio Deus. Então, essa lei de adoração, tanto Kardec como os espíritos tentaram restringi-la à adoração à divindade. Eles dizem, através do pensamento. Não é uma adoração prática, que se estabelece através de rituais, através de cabalas, de procedimentos cabalísticos, mas através do pensamento. É o elo entre a criatura e o Criador. É o pensamento. É essa ponte por onde transitam nossas ideias, nossos valores, mas muitas vezes essa ponte serve para transitar o quê? A nossa angústia, também o nosso desespero, a nossa expectativa diante da morte, ou aquela expectativa nostálgica do nunca mais, como dizia Edgar Allan Poe, né? No poema O Corvo, coisa notável esse poema. Então é essa ponte que estabelece entre o homem e Deus. Não é uma religação, não é isso. É uma ligação natural. Pouco importa se o indivíduo é justo ou injusto, certo ou errado, bom ou mal. Aí é que está. Deus não está à disposição do homem religioso, mas Deus está à disposição da criatura, daquele a quem Ele criou, mesmo que o negue, mesmo que o rejeite, mesmo que não o admita. Alguém me falou aí embaixo sobre o que Dias Gomes falou a respeito de Deus. Foi o que ele disse. Foi o que ele disse, Luiz. Hein? Se um homem da Academia de Letras, que conseguiu ser mortal, diz uma coisa de Deus dessa, avalie os outros.
Quer dizer, esses intelectuais pensam que negar Deus é sinal de genialidade. Não é. É de burrice. É burro. Quadrúpede. Começou andando de 4 e vai morrer de 4. Porque o Deus que como tantos outros grandes pensadores, como Sartre, como o próprio Schopenhauer, no início da sua carreira, e os grandes intelectuais julgavam que Deus era o ser medíocre. Nietzsche também chegou até a matar Deus. A morte de Deus é um dos capítulos assim mais importantes no trabalho que ele fez, chamado Zaratustra. Assim falou Zaratustra, de Nietzsche. E outros grandes pensadores achavam que Deus é medíocre. Aí, se nós pensarmos bem, eles estão certos. Porque o Deus de Dias Gomes, o Deus de Einstein, que Einstein também era desse que dizia uma coisa e escrevia outra. Na verdade, ele não acreditava em Deus, e a própria ciência acha que Deus não tem nada a ver com a criação do homem e do mundo e do universo. Então, o Deus que esse pessoal concebe é aquele Deus das Escrituras que vocês vão ver, vão encontrar no meu livro da Bíblia, a Bíblia e seus absurdos. É aquele Deus facínora, aquele Deus criado por Abraão, por Moisés. Esse Deus realmente é medíocre. Talvez nem tivessem preocupados em saber quem eram eles mesmos. E aí proferem certos absurdos, como se fossem assim os donos da verdade, não é? Não, intelectual, é de bom tom intelectual negar a Deus. Todos negam os intelectuais. Não, Deus é, só quem acredita em Deus são os medíocres. É a população, é o povão. É aqueles que não pensam, que não raciocinam. Mas aí que está a grande ilusão, o grande erro e erro crasso desses intelectuais. Porque Deus não está apenas na natureza, mas através das suas leis. As leis que regem o universo. Hoje eu estava lendo um trabalho sobre o Big Bang e vi uma coisa interessante. É uma teoria que, assim como existe a lei, veja só, lei da gravidade, é uma lei que nos prende ao planeta, é lei. Agora, quem elaborou essa lei? Foram os intelectuais? Mas o acaso. Até hoje a teoria acaso é que ainda funciona, veja que absurdo. Mas eles já estão saindo pela mecânica quântica, que o seu Dias Gomes certamente não leu, nem estudou, porque senão ele ia encontrar a antimatéria, que é justamente o mundo paralelo, que é o mundo espiritual. Então esse pessoal fica assim, meio obtuso, sabendo fazer novela, mas não é nada. Que deslumbra os medíocres. Ele escrevia para medíocres. Ele só conseguiu escrever para os medíocres. Não? Ele e outros. Que ele esteja no lugar que lhe compete. Não? Certamente não vai estar em lugar nenhum. A morte é uma utopia. Quer dizer, utopia quer dizer em lugar nenhum. Então eu estava lendo o seguinte: assim como há leis, como a lei da gravidade, há uma lei que agora foi revelada pelos observatórios, principalmente aqueles que foram projetados além do espaço, quer dizer, no espaço exterior, o Hubble, né? Hubble. Eles descobriram uma coisa interessante: existem leis
que provocam a rejeição dos astros, para que não se choquem, a não ser incidentalmente. Vejam só, bilhões, trilhões de astros, cada um na sua rota. O que é isso? Se você acreditar em Deus, algo existe que coordena de uma forma admirável todo esse processo. É isso que em Bombaim, quando houve o último encontro sobre é uma entidade chamada para o progresso da ciência, pesquisas para o progresso da ciência, em Bombaim, em 1998, novembro de 1998, os grandes mestres da ciência se reuniram lá. A maioria prêmio Nobel de Química, Física, Matemática, etc. Eles se reuniram. Vocês sabem qual foi o ponto fulcral do estudo, da pesquisa, dos debates? Deus. Não o Deus escriturístico. Não aquele Deus de Moisés. Aquele Deus é medíocre tanto quanto Moisés. Mas o Deus cósmico. Esse é o nosso Deus, é o Deus do Espiritismo. Nós espíritas não admitimos um Deus que manda passar fio de espada, assim ele diz, aos exércitos de Israel, tudo que vivesse, que respirasse. Esse é um Deus genocida. Tão Deus quanto Hitler o foi. Como Carlos Magno, que depois de tanto poder, quis ser adorado como Deus. Recebeu uma facada no coração que acabou a folia dele na mesma hora. Então é esse o Deus que esses intelectuais criticam. Mas esse Deus aqui que Kardec e os espíritos estão revelando e revelaram à humanidade, ou uma fração mínima da humanidade, que somos nós espíritas, esse Deus é o Deus inteligência suprema. Como a percepção de um intelectual desse pode se alargar e se aprofundar para desvendar justamente os grandes enigmas da existência e do universo? Ele fala aqui em pensamento. O pensamento é o caminho, é através dele que nós entramos em sintonia com Deus. Mas eu acho que não seria exatamente uma sintonia com Deus, me permitam dizer, mas com suas leis. Por isso que os próprios espíritos disseram a Kardec, olha, a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. No momento em que nós pensamos, no momento em que nós raciocinamos, a partir daí nós estamos entrando em contato com Deus através das suas leis. Porque nós só podemos conceber Deus pela inteligência. Uma inteligência revela a inteligência maior. Por isso que o próprio Kardec, em obras póstumas, que eu não vou nem perguntar se vocês já leram. Já? Mais ou menos. Por isso que Kardec e os espíritos, ou inspirado pelos gênios tutelares da codificação, escreveu uma tese que para mim, eu vou trazer, eu tenho um slide, essa tese, toda em figuras, desenhos, é da aristocracia. Vocês já leram a tese fantástica de Kardec sobre as aristocracias? Além dele elucidar as questões ligadas às desigualdades sociais e morais, que vocês vão ver aqui na lei de igualdade, em que ele diz
de uma forma magistral. Todos somos iguais perante a lei de Deus. Eu aí tentei completar, veja só que ousadia. Mas Deus não nos contempla igualmente. Essas leis não nos contemplam igualmente. Somos iguais perante a lei, as leis de Deus. Mas as leis de Deus não nos tratam igualmente. Porque, de acordo com os nossos merecimentos. E de onde vêm esses merecimentos? Do nosso livre-arbítrio. Quem determina a evolução é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é de tal maneira que ele nos escraviza. Está vendo essa? Em vez de nos alforriar, nos escraviza. Escraviza a quê? A quem nós somos escravizados? Porque nós exercitamos a liberdade? Sim, porque quando nós exercitamos a liberdade, nós exacerbamos. Nós ultrapassamos limites. E aí nós ficamos escravizados à nossa responsabilidade. Somos então flecha, arco e alvo. Tá bom? O homem livre demais é um perigo. Parece um contrassenso. Parece que eu estou sendo aqui incongruente, é um nonsense. Mas é verdade. Dosem a liberdade. Nunca, pelo menos no estágio moral em que nós estamos, ser completamente livre é um perigo. Aclamam pela liberdade. A Revolução Francesa, repare, são um exemplo. E que exemplo doloroso para a humanidade. A Revolução Francesa lutou bravamente, ou melhor, os revolucionários lutaram bravamente para libertar a Europa, ou melhor, a França, do absolutismo monárquico. Os franceses conseguiram. Aleluia. Que maravilha. Inspirou esse movimento, outros tantos movimentos através do mundo, inclusive aqui no Brasil, como a Inconfidência Mineira, do Alferes José da Silva Xavier, e de que participaram dois grandes poetas, Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. 3 grandes poetas, precisam ser estudados separadamente. Então, essa Revolução Francesa clamava por liberdade, liberté, égalité, fraternité, que coisa linda, né? Marat dizia que a Revolução Francesa teria ideologicamente, eticamente, se inspirado nas máximas do Cristo. Coisa linda. Marat, Danton, Robespierre. Marat foi assassinado na banheira, tomando banho pela sua amante, amando de Robespierre. Robespierre foi morto por Danton, guilhotinado. E Danton foi morto, guilhotinado, pelo trabalho feito pelos girondinos, que foi um partido surgido no curso da Revolução Francesa. Então, esses que pleiteavam tanta liberdade, terminaram sendo envolvidos pelo resultado da liberdade exacerbada. Foram completamente eliminados. E a Revolução Francesa descambou para o terror, matando indiscriminadamente. A guilhotina funcionava a todo vapor. Quando se pregava a liberdade, quando se exacerbava a liberdade, o povo francês estava se escravizando ao arbítrio, ao ódio, à vindita, ao absurdo. Eles conseguiram derrubar o absolutismo monárquico e instaurar o absolutismo ideológico. Um dos grandes ideólogos também da Revolução, Desmoulins, Camille Desmoulins,
jovem, 23 anos, que orador fantástico, brilhante, empolgava as plateias, a multidão, também terminou com a cabeça debaixo da navalha e foi decapitado. Todos foram, até, ó ironia, ó irrisão, até o doutor Guilhotin. E vocês sabem que Luís XVI, que ajudou a aperfeiçoar a guilhotina, também terminou guilhotinado. Então a liberdade abortou. Então a liberdade é muito interessante, lutemos por ela, mas observemos seus limites. Isso é muito importante. Então esse trabalho, a lei de adoração, também não pode ser ultrapassada, porque tudo tem que ter limite. Não deve, tem. O amor, o ódio, a ânsia de liberdade, de afirmação pessoal, ideológica, política, social. O dia que o homem souber dosar a liberdade, ele vai encontrar aquilo de que ele tanto anseia, a felicidade. Então Kardec, em Aristocracias, ele diz uma coisa muito importante e que muitos espíritas deveriam prestar atenção. Como vocês nesse momento, eu creio que estejam prestando atenção, pelo menos estão me olhando. Pensamento eu não sei onde é que anda. Mas venham para cá. Ele disse o seguinte, aristocracia intelecto-moral. Ele diz, muito textualmente, nós só vamos saber que é Deus pela inteligência. A adoração é válida dentro desses pressupostos estabelecidos pelos espíritos, através do pensamento. Mas acontece que o conhecimento de Deus se dá através da inteligência. Aqueles faltos da inteligência jamais vão entender Deus. E aqueles que se julgam inteligentes jamais vão se entender. Não é não? Então como, se vocês me perguntarem assim, Bernardo, qual é a ideia que você faz de Deus? Eu digo, olha, eu não quero fazer ainda ideia nenhuma de Deus. Não quero definir Deus. Quem é Deus para mim? Eu não sei. Agora, eu conheço um pouco as suas leis. Se conhecer Deus é saber das suas leis, quer dizer, conheço Deus, mas não é assim que funciona. Porque se Deus é a inteligência suprema, eu só vou poder saber que é Deus desenvolvendo a minha inteligência. Por enquanto, a inteligência minha e dos meus companheiros de romagem terrena é uma inteligência ainda muito diminuta, é quase nada, não chega nem a ser um Fiat para entender a inteligência suprema e cósmica. Aí se vocês me perguntarem, insistirem, mas Bernardo, quem é Deus para você? Eu digo, eu não sei, eu volto a dizer. Eu não quero submeter Deus à minha apocada inteligência. Eu não quero mediocrizar, se é que eu posso usar esse vocábulo, Deus, como os intelectuais fazem. Porque se eu agora disser que é Deus, Deus será tão medíocre quanto a ideia que dele eu faço. Não é isso? Que eu vou submetê-lo à minha percepção, estreita, à minha inteligência fragmentária. Eu não quero fazer isso com Deus, que eu o amo. Sem o conhecer, eu o amo. Como os gregos, que sabedoria dos gregos. Eles veneravam o Olimpo, os deuses, Zeus e a sua corte, mas reservou no templo de Apolo
em Delfos um pedestal vazio. E lá inscreveram, em letras indeléveis, ao Deus desconhecido. Eles sabiam que existia um Deus, mas não ousaram defini-lo. Embora fulgurassem as inteligências, os talentos de um Aristóteles, de um Sócrates, de um Platão, dos próprios sofistas, de Tales de Mileto, de Heráclito, de Éfeso, mas eles não ousaram dar uma definição de Deus. Então, que somos nós, embora de 2.400 ou 500 anos depois desses grandes pensadores, que somos nós para dizer Deus é medíocre, Deus é injusto, e mais ainda ousadamente, Deus não existe? Porque quando se diz Deus é medíocre, se admite a existência de Deus, embora sendo medíocre. Acreditar em Deus, mesmo sendo medíocre, eu acho que Deus se contenta com isso. Pelo menos alguém está acreditando nele, mesmo ele sendo medíocre. E se ele foi e é medíocre, só podia ter criado medíocres. Só, porque Kardec diz mais adiante, ainda não terminei. Você só vai saber o que é moral através do despertar e o aprofundamento da inteligência. Você vai saber que é Deus e a moral vai ser racional. Mas não é aquela racionalidade como nós entendemos, fria, sem amor, distante dos sentimentos nobres. A razão de que Kardec fala é aquele entendimento, em primeiro plano, em primeiro lugar, da nossa imortalidade. O homem não pode realmente saber que é Deus se julgando apenas um ser que nasceu para a morte. O dia que o homem admitir a sua eternidade, o dia que o homem pensar, admitir que é um ser eterno, que é um espírito, aí tudo vai ter outro significado. Por enquanto, o amor, a caridade, anda num plano de relacionamento meramente humano. Por isso que quando eu digo que aqui não se faz caridade, as pessoas ficam abespinhadas. Mas a caridade de que eu falo é a caridade que todos podem fazer. O ateu, o ator, a atriz podem fazer. Mas a caridade que nós fazemos aqui é diferente. Porque nós não queremos atingir o indivíduo como ser humano, mas o indivíduo como ser espiritual. É diferente. Que todas as doutrinas se preocupem com o estômago, nós nos preocupamos com a alma. Que todas as doutrinas se preocupem com o bem-estar das pessoas, nós nos preocupamos com a alma. Porque o corpo é necessário, é uma extensão da própria alma. Mas um dia ele perece, é natural. Mas quem ensina a alma a morrer? Quem ensina a alma o pós-mortem, o que ela vai encontrar após a morte? Todos se preocupam com o homem e se esquecem da alma. A alma é completamente desprezada. Não, você morre e vai para o céu. Vai sentar à direita do Pai. São esses discursos atuais, agora. Não, desencarna, morre, vai sentar à direita do Pai. Não, ele recebeu aí uma extremoçãozinha, está livre de todos os pecados.
Quer dizer, é esse Deus que os intelectuais chamam de medíocre. E os intelectuais estão certos. Porque os intelectuais geralmente acreditam ou naquilo que não existe, ou aquilo que existe porque eles criaram. Então os intelectuais se transformam como criadores. São os criadores. Não existe o criador, eu tenho o poder de criar. Mas acontece que a criação que do homem, é aquela criação que tem limite. E que limite? Imposto pelas próprias leis de Deus. Nós temos poder de manipular a engenharia genética hoje. Nós podemos interferir na evolução. Nós podemos criar espécies no campo animal, espécies novas, mais produtivas. Nós interferimos também no reino vegetal. Hoje estão criando tulipas com cores diversas, rosas também. Até uma rosa negra já foi criada. O homem interfere na natureza. O homem pode criar os clones. Veja que poder extraordinário tem o homem. E aí isso está fazendo com que ele pense que ele é Deus. Ele pode interferir em todos os reinos da natureza. Ele tem essa liberdade, mas ele vai custar mais tarde muito caro. Muitíssimo. Porque para ele não existe o Espírito. Deus também não existe. E ele investe nesses campos. E está provocando desequilíbrios tremendos. Estão provocando dentro do campo da evolução sérios desequilíbrios. Isso vai haver repercussão dolorosa? Vai sim. Estão em todos os reinos da natureza, aos cientistas, os homens inteligentes, gênios, coitados, estão cada vez mais afundando, engolfando a humanidade no desespero. Se de um lado eles controlam a genética, todos os genes, existem genes para tudo, as doenças estão avassalando a humanidade. De onde vem o câncer? E para onde ele vai? De onde vem a AIDS? E para onde ela vai? Se vocês perguntarem a um médico, por mais famoso que seja, um PhD, prêmio Nobel, eu digo assim: ô meu irmão, que mal lhe pergunte, qual é a origem da hipertensão arterial? Ninguém sabe. Não sabe isso. E pretende saber, manipular porque é genética. Hoje eu estava estudando também sobre o cérebro. O inconsciente faz coisas extraordinárias que nós nem percebemos. Está lá escrito. Eu digo, que gracinha. Eu vou escrever até para a revista. O inconsciente, ele realiza coisas, né, que nós não percebemos. Mas onde é que está esse inconsciente? Nos refúgios do cérebro? Quer dizer que nós temos outra entidade em nós mesmos que age independentemente da nossa vida consciente. É o rei. Ele manda em tudo. Os nossos traumas estão lá, os nossos conflitos. Mas como eles entraram lá? É uma boa pergunta. E como eles vão sair? É outra boa pergunta. De repente, uma pessoa que teve uma vida maravilhosa, uma pessoa que teve uma infância feliz, tranquila, quando chega a uma determinada idade, ele entra num conflito existencial, como eu já vi, tremendo. E aí, de onde é que vem esse conflito? Essas dúvidas cruéis, atrozes, que leva a pessoa até pensar no suicídio. De onde vem tudo isso?
como nasce todo esse processo em nós mesmos? Uma certa feita, para encerrar, o sujeito era um cientista político e adorava a criminologia. E aí ele começou a estudar a personalidade de um estuprador em Nova York. Isso é verdadeiro. O estuprador começou com seus... ele estuprava e matava. Ele aí foi convidado pela polícia de Nova York para estudar o perfil desse estuprador. Ele começou a pesquisar. E aí ele, pesquisa de lá, pesquisa de cá, começou a traçar realmente o perfil do estuprador. Pois olha, ele só mata mulheres jovens e prostitutas. Parecendo o Jack Estripador. Ou então Joey Estripador, também apareceu nos Estados Unidos. Matou 17 prostitutas em 1994. Ele só mata pela madrugada. Ele foi descrevendo tudo direitinho, até a prisão do estuprador. Aí perguntaram a ele: mas você é um gênio? Disseram a ele: você é um gênio. Como você conseguiu quase que seguir os passos desse marginal? Como ele fez? Porque eu tenho as mesmas tendências dele. Então eu me coloquei no lugar dele. E aí eu me fiz ele. E sabia então tudo que ele ia realizar. O que é que vocês podem deduzir disso? No momento em que o homem chama Deus de medíocre, ele criou Deus à sua imagem e semelhança. Que força extraordinária do homem, né? Conseguiu ultrapassar os limites da inteligência e se afogar na mediocridade. E acabou. Obrigado.